Graça e paz, amados, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Esta noite vamos falar um pouco sobre igreja. Vamos estudar as marcas de uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos fundamentarmos na Bíblia. Não queremos estar falando de nenhuma igreja, mesmo porque existem várias igrejas muito boas que pregam a palavra do Senhor espalhadas pelo mundo. Mas também sabemos que existem várias igrejas que estão totalmente fora da Bíblia e que falam coisas que a Bíblia nunca nem sequer falou. E à luz da palavra do Senhor, nós vamos ver quais as marcas de uma igreja onde nós podemos estar indo lá e realmente estarmos adorando o Deus verdadeiro. E a primeira marca que eu queria estar falando com os irmãos é que esta igreja, uma igreja verdadeira, uma igreja segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor, ela tem como centro o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o alicerce da igreja. Ele é o centro. Esta igreja, ela deve ser cristocêntrica. Jesus deve ser adorado, o Senhor Jesus Cristo deve ser reverenciado, os louvores devem ser para Ele. Tudo nesta igreja devem ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Há uma igreja que realmente pertence ao Senhor Jesus Cristo, a igreja segundo a Bíblia, ela deve ser cristocêntrica, ela deve ter Cristo como centro, tudo deve convergir para o Senhor Jesus Cristo. Se tem algo, se tem pessoas que estão tomando o lugar de Cristo, esta igreja não é, segundo a palavra de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E devemos entender que não é o pastor a pessoa mais importante da igreja, não é os membros mais antigos, não é o templo material. Cristo é o centro. As pessoas devem se dirigir toda a sua adoração para o Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm que buscar uma igreja onde Cristo realmente seja o centro. Não é por causa do pastor, não é por causa da beleza do templo material, não é por causa dos membros mais antigos, não é o membro que dá o maior dízimo, que é o mais importante na igreja, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Então, se você busca uma igreja para adorar, para se tornar membro, busque ver se esta igreja tem Jesus Cristo como centro na vida dela. Se Jesus Cristo é o mais importante, se tudo corre para o Senhor Jesus Cristo, a adoração, o louvor, tudo o que acontece na igreja, se está realmente direcionada ao Senhor Jesus Cristo. Esta é uma das marcas e uma das mais importantes realmente, que o Senhor Jesus Cristo seja o centro desta igreja. E aí, todo aquele que quer tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo, ele deve ser automaticamente colocado de lado, porque Cristo é o centro, não pessoas ou coisas que vão tomar este lugar. Segunda, nós podemos ver em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, mas eu queria falar versículo de número 19, aonde Deus mostrando a força do seu poder, nós vemos Paulo falando isso em Efésios capítulo 1, versículo de número 19, e no versículo de número 20, ele falando que Deus, mostrando, revelando a força do seu poder, fala que Deus manifestou em Cristo o seu poder, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Observe que Deus colocou Cristo como principado sobre todo poder, sobre todas as potestades, sobre todo o domínio, sobre tudo, não só neste século, não só no século de Paulo, não só no século vindouro, mas por toda a eternidade. E no versículo de número 22, Paulo nos diz que Deus sujeitou
todas as coisas aos pés de Cristo e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, Cristo é o cabeça. A Bíblia deixa isso bem claro. Ele é o centro. Em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12, nós lemos o seguinte, amados. Atos 4, versículo de número 12, nós lemos: e em nenhum outro há salvação. Antes, versículo de número 11 do capítulo de número 4. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro, falando isto, deixa bem claro que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina realmente. E não existe nenhum outro realmente aonde nós vamos achar salvação, a não ser em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11, nós lemos: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E nos diz no versículo de número 12: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o fundamento já está pronto, o alicerce já temos, que é Cristo Jesus. Agora, o que nós estamos edificando sobre este alicerce? Então, amados, marca da igreja, Jesus Cristo é o cabeça. Em Colossenses, capítulo de número 1, nós vemos no versículo de número 13, que nos diz que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem também temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo de número 16, presta atenção: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, tudo foi criado por Cristo e para Cristo, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Cristo é o alicerce, ele é o cabeça da igreja. A igreja deve ser cristocêntrica, Cristo no centro. Segunda característica, segunda marca desta igreja, é que ela é regida pela palavra de Deus, pela Bíblia. A Bíblia é a carta magna desta igreja. A Bíblia, ela é a constituição desta igreja. Tudo que nós vamos fazer na igreja tem que estar fundamentado na Bíblia. Todas as atividades, todas as doutrinas, todos os regulamentos, as disciplinas, o ensino, tudo tem que estar de acordo com a Bíblia, não de acordo com outros livros. A Bíblia tem que ser o norte, ela é a bússola, é através dela que eu vou buscar tudo o que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Então, se uma igreja usa outros livros fora da Bíblia, esta igreja tem algo errado. Segundo a Bíblia, ela não é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é regida pela Bíblia. Tudo tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Nós podemos ver isso em 2 Timóteo, capítulo de número
2, nós vemos capítulo de número 3, versículo de número 16, Paulo nos diz, capítulo 3, versículo de número 16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, versículo de número 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é a Bíblia que deve ser pregada. O líder da igreja, ele deve pregar a palavra. Os ensinos, os professores, aquele que está ministrando na igreja, deve ensinar, ministrar, pregar a palavra de Deus, a Bíblia. Não deve ser usado outros livros como ensinamentos de doutrinas na igreja, a não ser a Bíblia. Evidentemente, você pode usar outras ferramentas, mas como base, como alicerce, tudo tem que estar fundamentado na palavra do Senhor. Se algo que estão inventando que a Bíblia nem fala, esta igreja está totalmente fora da palavra do Senhor. O líder deve pregar a palavra. Segundo Timóteo, no mesmo capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra. Paulo mandou pregar a palavra, não é outro livro. Pastor não tem que estar soltando piada, pastor não tem que estar usando livros de autoajuda nos púlpitos. O ensino não deve ser isto. Pastor não tem que ficar fazendo com que a igreja esteja dando risadas. A igreja, ela deve ser fundamentada na palavra. Se a pessoa quer ir para a igreja para dar risada, ela está indo no lugar errado. Ela vai assistir um filme de comédia ou ela vai a um teatro. Se ela quer autoajuda, pode ler um livro de autoajuda, mas na igreja é a Bíblia que deve ser pregada, que deve ser ensinada. E isto é uma das marcas. Mais uma vez eu digo, você pode usar outras ferramentas, mas questão de doutrina, tudo tem que estar firmado na palavra do Senhor. Senão, esta igreja está fora dos princípios que Deus ensinou. E nós não podemos mercadejar a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que ficam inventando, tira o foco da palavra e coloca em outras coisas, tira o foco do Senhor Jesus Cristo e põe em pessoas e põe nos seus líderes. Está errado, esta igreja não é de Cristo. Pode ser igreja, mas não do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem ele, Cristo, como alicerce e a palavra, a Bíblia, como a sua constituição, o seu regimento interno, todo o seu estatuto, toda a sua doutrina, todos os seus ensinamentos, todas as suas atividades estão fundamentadas na Bíblia, na palavra do Senhor. Terceira marca, antes dessa terceira marca, eu queria ver com os amados em Apocalipse, capítulo de número 3, onde está falando João, fala das cartas às igrejas, e no capítulo de número 7 de Apocalipse 3, nós vemos o seguinte: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Versículo 8, olha que importante aqui, amados, o Senhor Jesus Cristo falando: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Era uma igreja pequena, de pouca força, mas em compensação ela guardou a palavra, ela vivia a palavra e ela guardou o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era o mais importante naquela igreja e a palavra era vivida na igreja. E se você for lá para a igreja de Laodiceia, capítulo de número 3, versículo de número 14, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo falando à igreja, no versículo de número 15, ele fala: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou
e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Laodiceia, uma igreja rica, próspera, mas o Senhor Jesus Cristo estava de fora. Achava que tinha tudo, mas o Senhor Jesus Cristo estava lá na porta batendo, querendo entrar na igreja, e não podia, porque ele estava fora da igreja. Meu amado, meu irmão, você que me ouve, você busca uma igreja para servir verdadeiramente a Deus, vá para uma igreja onde Cristo é o centro e onde ela prega a Bíblia, a palavra do Senhor. Isto são marcas. Terceira marca da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem como prática o amor. Efésios capítulo 5, versículo de número 1, nós lemos o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo de número 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Uma Bíblia do Senhor Jesus Cristo, ela tem como fundamento, como alicerce o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é o seu norte, é a sua constituição. Esta igreja, formada sobre o alicerce do Senhor Jesus Cristo, vai crescendo, fundamentada na palavra do amor e ligadas pelo amor. O amor deve ser o elo que vai estar ligando esses irmãos. Se não há um amor na igreja, algo está errado com esta igreja, porque lá em 1 João 4,8 nós vemos escrito que Deus é amor. Então, se Deus é amor, a igreja dele deve estar alicerçada em amor. Em João capítulo 3, versículo de número 16, nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Era o único que ele tinha, o seu unigênito, para que morresse em nosso lugar, para que sofresse os nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor, querido, é o sentimento que irá fazer com que este organismo vivo, a igreja do Senhor, ela cresça e ela mostre para a comunidade que ela é a igreja de Cristo. A igreja tem que viver em amor, porque ela é amor, porque Jesus Cristo é amor, porque Deus é amor. Ela é uma expressão do amor do nosso Deus. Então, nós podemos ver, para encerrar, lá na terceira carta do apóstolo João, que ele escreveu, na sua terceira carta, nós vemos algo interessante ali. João fala de um homem, o qual ele chama o amado Gaio, aquele irmão que amava, aquele irmão que acolhia as pessoas, aquele irmão que representava Cristo, e João chama de amado. Mas naquela igreja também tinha um outro homem chamado Diótrefes, realmente, e este Diótrefes, ele queria ter a preeminência, e por ele querer a preeminência, por ele querer estar à frente, ele não recebia as pessoas, e ele chegava até a expulsar as pessoas. Amados, uma igreja que tem Jesus Cristo como alicerce, que está fundamentado na igreja, ela é uma igreja que vive em amor. Observe que as pessoas, quando dão trabalho na igreja, são pessoas que não leem a Bíblia, são pessoas que não conhecem a palavra do Senhor e automaticamente não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E isto faz com que ela queira a preeminência, ela queira estar em primeiro lugar, tomando o lugar de Cristo, e aí ela não age com amor. Mas se eu trabalho em amor, se eu sirvo o Senhor Jesus Cristo, se eu vivo de acordo com a palavra, eu sou igreja do Senhor Jesus Cristo, eu devo viver, caminhar em amor. Você é igreja de Cristo, meu amado. Caminhe em amor, porque é isso que Deus quer para a igreja dele.
Tenha Jesus Cristo como teu alicerce, a tua rocha. Viva de acordo com a palavra do Senhor e caminhe em amor. Que Deus nos abençoe a vivermos assim, porque esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenhamos todos uma boa noite e em breve estaremos juntos novamente em mais um estudo. Deus abençoe você, sua família e cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Cresça no conhecimento da Bíblia, cresça no amor para com o seu próximo. Ao Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória, agora e para todos sempre. Amém? Deus te abençoe e abençoe a sua família também.